Segundou, está no ar seu Feliscast semanal que te coloca de frente com a felicidade. E no episódio de hoje a gente vai falar de algo bem polêmico: dor e felicidade. Será que é possível ser feliz com as dores de coluna, com as dores nossas do dia a dia? Vem descobrir comigo! Segundou, mais um Feliscast aí na sua casa. Já curte, comenta, compartilha e manda esse vídeo para alguém que precisa estar atualizado sobre esse assunto aí. E aí, você, jovem, adulto, idoso, já sentiu aquela dorzinha na coluna, seja por postura, seja consequência de algum acidente, algum trauma, e já se sentiu infeliz, já ficou ansioso e já pensou assim, não é possível ser feliz? Como que a gente consegue ser feliz, Karina, sentindo essa dor, acordando e dormindo com essa dor todos os dias? Vem aí uma fisioterapeuta muito especial que vai falar sobre esse assunto com a gente hoje. Por favor, se apresenta para os meus felisquesteiros. Olá, é uma honra estar aqui no seu Feliscast para falar desse assunto que faz parte da minha vivência profissional. Eu sou Sabrina, fisioterapeuta especialista em coluna e dores musculoesqueléticas, e hoje vou partilhar um pouquinho aqui com vocês sobre toda a minha experiência a respeito da dor e mostrar que é possível sim viver a partir de uma dor, a partir de uma limitação, que é possível sim viver feliz mesmo com aquela dorzinha crônica, né, que faz parte ali do dia a dia de muitos indivíduos. Nossa, que legal. Então já temos um spoiler aí, gente. É possível. Exatamente. Agora, como que a gente vai fazer para atingir isso? É as dicas que vocês aí de casa vão ganhar de presente hoje. Exatamente. Sabrina, qual que é a frequência de pessoas que te procuram em consultório com essas queixas de dores crônicas? Olha, eu diria que 95% dos meus pacientes sofrem ou já sofreram com algum tipo de dor. E é muito interessante lembrar para quem está nos assistindo agora o que seria uma dor crônica, né? Porque às vezes quem está nos assistindo sente algum tipo de dor, mas não sabe necessariamente que essa dor pode ser caracterizada como uma dor crônica. E a partir do momento que o indivíduo sabe que o tipo de dor que ele sente é uma dor crônica, o tratamento fica muito mais específico e mais direcionado para o caso dele. Então, todas as crenças e as possíveis limitações que ele tiver na cabeça para lidar no dia a dia com esse tipo de dor já vai sendo quebrado, desmistificado a partir do momento que ele entende que é uma dor crônica, que nada mais é do que uma dor que se prolonga a partir de 3 meses em diante. Até 3 meses nós consideramos uma dor aguda ou subaguda. Passou de 3 meses, já é uma dor crônica. É tão interessante você falar sobre isso, porque tem a monja Coen, que eu admiro muito, e ela tem uma fala que ela fala assim, que a dor é real. Exatamente. Você machucou, fraturou, caiu, alguém apunhalou, você vai doer. E ela precisa ser sentida, inclusive, né? Precisa ser sentida, até que é um mecanismo de defesa. De defesa do próprio corpo. Do próprio corpo, pra gente saber até onde a gente Exatamente. pode ir. E até sobre isso que eu gostaria de falar, desmistificar, inclusive, esse aspecto de que a dor ela não é uma vilã, muito pelo contrário. Ela é um alerta de que algo não vai bem no nosso corpo. Precisa cuidar. Exatamente, e é o que eu sempre falo para os meus pacientes no consultório, Karina. O nosso corpo ele é muito inteligente. E como ele não consegue se comunicar com a gente de forma verbal, como nós estamos conversando aqui agora, ele se comunica através dos sinais assim mais fáceis e mais perceptíveis por nós no dia a dia. Mas o que nós fazemos geralmente? Ignoramos, né? Ou deixamos para depois. Exatamente. Ou recorremos àquele remedinho de gaveta, né? Relaxante muscular. Exatamente. E não percebemos os sinais dessa dor, né? O que pode ter ocasionado essa dor. Às vezes não é uma dor sofrida por um trauma, igual você disse, né? Por um acidente, mas que com o passar do tempo vai se agravando, até se tornar algo mais delicado, levando o indivíduo a recorrer por tratamentos profissionais que acabam, digamos que, amedrontando, né, acerca da dor que ele está sentindo, que ele está lidando, que lá atrás era algo tão pequenininho,
né? Que talvez ali uma mudança de hábito simples no dia a dia poderia ter cessado aquela dor no primeiro momento. Sim, e assim, é bem interessante você trazer isso, porque como a gente está falando, a dor, ela é necessária a gente Exato. sentir, mas o sofrimento é uma escolha. Opcional. E muitos dos pacientes que às vezes que me procura, ele escolhe ficar naquela situação. Exato, e assim, é uma frase que eu também costumo utilizar durante os atendimentos, e a reação dos pacientes é algo assim, assustador. Nossa, eu falo, por incrível que pareça, muitos indivíduos se adaptam à dor. É como se eles gostassem de sentir dor. Eles falam, que absurdo você falar isso. Calma, deixa eu ressignificar essa minha fala. Nós nos adaptamos a uma rotina, de certa forma, limitante. E aquilo acaba criando um costume, um hábito. E ver-se diferente do que nós já habituamos a realizar diariamente, ver-se tendo que enfrentar novos desafios incertos, porque nada nos garante que esses novos desafios de fato irão amenizar ou até mesmo cessar a dor. E se você lidar com uma nova crise de dor, né? Então, por esse motivo, muitos indivíduos preferem o quê? Manter-se na zona de conforto, com aquela dor mascotinha, digamos assim, sabe? Que incomoda, mas é até tolerável. Sim, e aí é melhor não fazer nada. Exatamente. E tem muitas pessoas, Sabrina, que, não sei se você já ouviu isso, que usam aquela desculpa assim, eu tô com um bico de papagaio, eu tô com um problema aqui na minha coluna, eu não posso me mexer. Eu preciso ficar parado, o médico falou, eu fui no médico, ele falou que eu não posso mexer, que eu vou piorar, então eu tenho que ficar de repouso. Perfeito. É muito interessante, Karina, você tocar nesse assunto, porque assim, é uma vivência corriqueira no consultório. É algo que eu lido assim constantemente com os pacientes, já na primeira consulta. Qual é a queixa do paciente? Olha, eu trouxe os meus exames que eu tenho de 3 a 5 anos atrás para te mostrar que eu tenho a hérnia. É como se fosse assim, o respaldo dele, eu não estou inventando essa dor. Essa dor, ela existe por conta dessa hérnia que está aí. Essa hérnia, por diversos profissionais que eu já passei, ela foi caracterizada como uma hérnia cirúrgica, ou seja, só a cirurgia para resolver o meu caso. E deixa eu desmistificar também a hérnia de disco e o bico de papagaio. Gente, hérnia de disco, bico de papagaio, artrose na coluna, nada mais é do que o processo de envelhecimento da nossa coluna. Natural, todos nós vamos passar. Natural, Karina, natural. E aí tem a velhice saudável e tem a velhice sedentária. Exatamente, que é igual você falou, já é algo opcional. É uma escolha e é um reflexo dos hábitos de vida de cada indivíduo. Sabe? Igual eu falo para os meus pacientes também. Olha, a prática de atividade física não é por estética. Infelizmente, a sociedade nos fez enxergar a atividade física, musculação, academia, crossfit como algo estético, como uma finalidade estética. E muito pelo contrário. A finalidade, digamos que assim, nível master dessas atividades é o quê? Instinto de sobrevivência. Estilo de vida saudável, exatamente, né? Exatamente. É pensar lá na frente. Exatamente. Antes de pensarmos, digamos que assim, na finalidade, na qualidade, nós pensamos primeiramente na necessidade. Que para sobrevivermos, olha, até o hábito de sentar e levantar, de estarmos aqui conversando, gesticulando, as mímicas faciais, nós utilizamos músculos da face. E se nós não exercermos, se nós não fortalecermos essa musculatura, não apenas da face, mas do corpo como um todo, nosso corpo acaba entrando num processo de desuso, e esse processo de desuso, ele traz como consequência algumas dessas disfunções que a gente acabou de comentar agora, hérnia de disco, bico de papagaio, que mais que eu posso dizer aqui? A degeneração discal, artrose, mas infelizmente muitos profissionais da área da saúde utilizam o quê? Como uma forma de amedrontar o indivíduo, torná-lo uma pessoa passiva, né, ali no teu estilo de vida, para que ele se torne dependente da indústria farmacêutica, né, dos tratamentos de um processo cirúrgico. Exatamente, porque é o que eu brinco. Nada contra os ortopedistas, muito pelo contrário. Tem grandes em colegas alguns casos muito é extremamente necessário. Né? Exatamente. Tivemos casos que, de fato, só a cirurgia. Minha mãe foi um exemplo disso. Minha mãe, ela teve um tumor benigno na coluna. E, de fato, era algo indiscutível. Somente a cirurgia para resolver o caso dela. E, graças a Deus, hoje em dia ela está bem. Porém, a gente entende que muitos profissionais,
eles precisam, digamos que precisam, né, recorrer à cirurgia para que, de certa forma, eles tenham uma rotatividade ali na tua área, na tua profissão, mesmo eles entendendo que a cirurgia é algo que só em último caso, e mesmo em último caso, nas disfunções músculo-esqueléticas e biomecânicas da coluna, ela nem sempre é garantida. Muito menos segura, né? Sim, eu conheço algumas pessoas que já fizeram procedimentos cirúrgicos, convivem com a dor até hoje e algumas até num grau de intensidade maior do que antecedente ao processo cirúrgico. Exato, Karina, porque assim, foi o que você acabou de comentar. Eu tenho uma hérnia de disco, eu tenho um bico de papagaio, não posso agachar porque o médico disse para eu não agachar. Então imaginamos que o indivíduo já passou por um processo cirúrgico e aí ele já cria na mente dele uma rotina de vida limitante, mais limitante do que ele tinha antes de se submeter à cirurgia. Então o que acontece? O fato de você se enxergar uma pessoa limitada acaba, digamos que, de certa forma, disfuncionando, que foi aquilo que a gente falou, né? Acaba tornando o teu corpo disfuncional, mas você continua viva. Você continua respirando, você continua sentando, levantando, indo ao banheiro, sentando na mesa para fazer as refeições, ou sentando no sofá, numa cadeira para descansar. E aí, quem é que vai realizar esse trabalho funcional, esse trabalho de força e resistência do seu corpo, se não a musculatura? E como essa musculatura vai exercer força se ela não recebe esses estímulos? Sim, e é interessante isso que você está trazendo, porque quando nós somos jovens, né, e esse corpo ele está em pleno funcionamento, eu sem nunca ter treinado, se você falar assim, Karina, levanta esse galão aí de 10 litros, eu vou levantar. Eu posso ter uma dificuldade, mas eu vou levantar. Eu consigo levantar, né? E aí o que a gente vê? A gente vai entrando no nosso processo de envelhecimento natural e se essa musculatura ela não é trabalhada, ela começa a falhar. Por isso que às vezes a pessoa ela cai, ela machuca. Por quê? Porque ela não tem força muscular nos membros superiores e inferiores, né, para sustentar o corpo, para fazer manobras, movimentos simples, né, que são exigidos. Olha, tanto que assim é algo fisiológico, né, comprovado cientificamente que a partir dos 50, 60 anos de idade o indivíduo entra no processo de sarcopenia, que nada mais é do que a perda da massa muscular, a perda da massa magra. É um processo natural que vai ocorrer. O seu corpo ele está envelhecendo. É algo inevitável. Então, assim, o que a gente pode fazer? Otimizar o envelhecimento. É igual você disse, poxa, mesmo eu sendo assim, um adolescente, um jovem, adulto ali, mais sedentário, né, assim, inativo, quanto a atividades físicas, a exercícios de força, de alto impacto, eu consigo realizar algumas funções que exigem força e resistência. Mas a partir de uma certa idade eu já não consigo mais. E vou ficando cada vez mais limitado, né? Exatamente. E sabe, é isso que eu falo. Quando a gente consegue entender como o nosso corpo funciona de fato. E é uma palavra assim que eu gosto muito de utilizar, sabe, Karina? Sobrevivência. Sobrevivência. Não é além do estilo de vida, além da qualidade de vida, muito mais do que isso, uma sobrevivência, até porque para você, indivíduos, sabe, que estão acamados, indivíduos assim que passam por por doenças ou por acometimentos que acabam tornando acamado, é um processo muito desafiador. Quando ele não tem um corpo assim forte, o bastante para pelo menos, né, a posição ali estática, ele conseguir sustentar. Porque por mais que o indivíduo esteja deitado ou sentado, numa posição de repouso, o músculo não deixa de trabalhar. Porque ele está ali estabilizando aquela postura. Ô Sabrina, e quando que assim, dica para quem está em casa, né, que convive com dor de alguma forma, de alguma espécie, quando que é momento, que é um sinal de alerta para você procurar a avaliação de um profissional, fisioterapeuta? Olha, quando é uma dor recorrente, ou seja, comece a observar. É uma dor insuportável. Já procure o fisioterapeuta imediatamente. Não recorra nem a medicamentos. Porque se é uma dor insuportável, é porque ela já veio de uma dor suportável e você ignorou. Ela já veio de uma disfunção tolerável e você ignorou. Quando que eu falo que é uma dor insuportável? Quando o indivíduo trava a coluna. Quando o indivíduo trava a cervical. Quando o indivíduo dá um mau jeito no ombro, dá um mau jeito no quadril, entende? Que para ele torna-se algo insuportável.
Ou não é uma dor insuportável, mas é uma dor recorrente, mais de uma semana, todos os dias. Ou qualquer tipo de dor que comece a te limitar, entende? Nossa, até para colocar o calçado eu tô tendo dificuldade. Nossa, para utilizar o vaso eu tô tendo dificuldade. Nossa, para dormir eu estou tendo dificuldade. Eu acho muito interessante, Karina, que eu já vi de pacientes a seguinte fala: não, mas só incomoda para dormir. Só. A parte mais Só. gostosa. Ou seja, digamos que assim, metade do teu tempo ali, você lida com a dor. Isso já é muito. Muito tempo, com Exatamente. certeza. Então, assim, já começou a surgir aquele sintoma incômodo que não passa, não é aquela coisa que no dia seguinte já passou. Não, ele ainda persiste. Opa, já é hora de procurar o fisioterapeuta. Sabrina, e quando que é o caso de você realmente falar assim, não, é parar total? Olha, os casos em que nós chamamos de bandeira vermelha, sabe? Quando o paciente ele apresenta perda de força, tá? Do membro específico, por exemplo, estamos tratando a coluna, e aí é uma dor que está irradiando para a perna, né? Que é a compressão do nervo ciático, que costuma ter esse tipo de característica, né? Poxa, cada vez mais, cada dia mais ele vai perdendo a força da perna, ou a força ali da coluna para sentar, para levantar, para, né, dobrar para frente, para inclinar para trás. Então ali nós já não mexemos por considerarmos bandeira vermelha. Ele começa a sentir febres constantes, começa a ter perdas recorrentes e incontroláveis de xixi, cocô. Então assim, tem alguns agravantes que nós consideramos, opa, aqui já não é mais comigo. Já é para um especialista, seja um neurologista ou seja um ortopedista. Porque daí, ou seja, é uma parte cerebral que já não está mais mandando as informações para esse corpo reagir. Exato. Fora isso, meu amigo, Opa, você que está em casa, tem jeito fácil, Sabrina? Olha, é igual eu falo, tudo que vem fácil vai fácil, né? E o que acontece com a saúde não pode ser diferente, né, Karina? Sim. Porque o que acontece? Nós, digamos que assim, nós nos desabituamos. Nós estávamos até falando aqui antes de começar a gravação sobre a prática de atividade física e o ônus que isso apresenta, né? Os desafios, as dores, os incômodos. Mas já pensou se a gente desiste na primeira dificuldade, na primeira dor? A gente não tem o privilégio de curtir a delícia que é, né? Adrenalina. Exatamente, de vivenciar os resultados. Eu não digo somente os resultados estéticos, não. Eu digo os resultados que a gente tem de imediato, logo em seguida, logo ao final da prática de atividade física. Sim. Olha, eu tenho um exemplo muito bacana que aconteceu comigo ontem. Eu não tive um dia legal, no final do dia eu tava com a cabeça cheia, e assim, sabe quando a gente precisa dar uma extravasada, mas assim, controlável? E aí o que eu pensei? Eu olhei e falei, por que não fazer uma caminhada? Falei, vai que isso me faça bem, né? E de fato, sabe? Olha que assim, pra ser bem sincera, tudo que meu corpo queria era a cama. Você se tirou da zona de conforto. Exatamente. Eu digo pra você que no final a sensação foi, poxa, eu sou foda pra caralho. Exatamente. Me senti muito melhor. Comecei a enxergar caminhos pro problema que eu tive que lidar ontem, né? Consegui dormir bem e a sensação de endorfina, serotonina, dopamina liberada é indescritível. E é tão legal você trazer isso que a gente vê que tá uma coisa ligada à outra, Exatamente. né? Geralmente quem tem a dor, ele não tem só a dor física, ele tem a dor emocional. Exatamente. Então, por isso que essa parceria ela é muito importante. Sim. A gente vê os aspectos psicológicos, aspectos físicos, porque a gente é composto de um todo, de várias partes. É uma conexão, né? É uma conexão. E é muito interessante, quando você me apresentou o tema, eu falei, nossa, o quanto isso faz sentido. Se é possível ser feliz com a dor, e é igual eu falo, a dor, ela não é uma condição, ela é um estado momentâneo. Como a alegria também como a felicidade também A gente não fica feliz 24 horas por dia. Não é que você vai não é que você vai ficar triste ou emburrada, né? Com raiva ao longo do dia. Não, muito pelo contrário, mas há momentos em que te exigem um pouquinho mais de seriedade, um pouquinho mais de concentração. Quando nós estamos dormindo, é um momento de descanso, é um momento de euforia, de adrenalina, enfim. Então, assim, é o que eu falo. Dor é um estado momentâneo. E ela é como se fosse assim, sabe, algo alimentável. Você quem vai alimentando para que ela permaneça, para que ela se prolongue, para que ela agrave, ou você quem para de alimentá-la para que ela de fato cesse, para que ela de fato vá embora e seja eliminada. E é muito interessante quando você apresenta esse tema felicidade e dor, porque foi o questionamento de um paciente hoje.
Olha Ele só. falou, olha, ele lida com uma dor crônica, ele tem um desvio na vértebra L5, que é na região lombar da coluna, né? Um desvio bem evidente. Ou seja, assim, o histórico de dor do paciente é um histórico de dor que, para ele, emocionalmente falando, era para ele se tornar uma pessoa inativa, sabe? E assim, ele compartilha comigo que pelo menos nos negócios ele se sente realizado, ele abriu uma segunda unidade da loja dele, então assim, isso é um motivo de muita felicidade, porque por todo o histórico de dor que ele vem lidando há mais de 20 anos, Karina, ele não desistiu. E olha o que é mais interessante, ele comentou o seguinte aspecto. Olha, na semana que vem eu tenho um compromisso financeiro altíssimo. E eu sinto que durante essa semana a dor tem intensificado. Tem relação? Tem. Eu vou te explicar o porquê. Quando nós estamos assim nervosos, preocupados, irritados, o que a gente costuma fazer? Tensionar, né? Uhum. Ou a gente trava os dentes, ou a gente acaba tensionando mais a musculatura do ombro, da coluna, enfim. Eu costumo usar esse tipo de exemplo para que os pacientes entendam com clareza para o paciente quando ele está dirigindo. Uhum. Eu falo, perceba a força que você está segurando o volante. Uhum. Às vezes é o que eles falam, nossa, quando eu caio em si, eu estou fazendo uma força absurda. Uhum. Como se fosse algo assim mega pesado, ou que se eu afrouxasse um pouquinho os dedos, eu fosse perder o controle da direção e muito pelo contrário. Então o que acontece? A tensão involuntária, que é o que as nossas emoções, quando o sistema nervoso simpático ativa aquilo da adrenalina, do nervoso, do estresse, da sobrecarga, enfim, todo esse processo vem ocorrendo, ele começa a exigir uma atividade excessiva da musculatura. E pensa comigo, nós estamos falando de músculos que não são o quê? Fortalecidos, que não são trabalhados, que não são treinados diariamente. Quem já tem essa experiência, parabéns. Continue. É, como nós dizemos agora, é um processo. É um processo. Né? Que a gente não é precisa... a realidade de todos. Exatamente, é um processo. E é o que eu tenho dito agora, nós deveríamos enxergar isso como um instinto de sobrevivência, porque todo e qualquer indivíduo ele lida com os mais diversos desafios emocionais. Nós acordamos bem e vamos dormir emburrados, chateados, né, enfurecidos, ou igual eu disse ontem, eu não tive um dia tão legal, mas fui dormir bem. Então, assim, essas oscilações emocionais, elas vão refletir diretamente na funcionalidade do nosso corpo. Então, assim, por isso que eu sempre convido os meus pacientes a entenderem a funcionalidade do teu corpo. E saber a importância do papel deles, né? Para com isso. Exato, porque é o que eu falo, coadjuvante na história que sou eu, a profissional. Sim. Ele é o protagonista não apenas da dor, mas também da evolução do quadro clínico dele. Então, sim, Karina, é possível ser feliz mesmo sentindo dor, porque é o que eu sempre falo para os meus pacientes, a dor ela não é sua sentença de vida, ela é apenas um estado momentâneo em que você se encontra. Prolongar ou não vai depender das suas escolhas, das suas atitudes e do quanto você está disposto a agir frente a essa dor e frente às mudanças que precisam ser realizadas. Sim. Sabrina, muito obrigada pela sua Imagina, participação. foi Tem uma honra, gente lá Karina. xingando a gente, falando, vocês não sabem a dor que eu sinto. Vocês estão aí falando aí que vocês não sentem o que eu sinto. Karina, um convite para essas pessoas, inclusive, ou para quem estiver nos assistindo e tiver alguma dúvida, conversa comigo pelas minhas redes sociais, tá? Deixa Estarei o à seu arroba, disposição. deixa o seu arroba. Exato, @sabrinasfeitosa com Z, tá bom? Ótimo, segue lá para ficar por dentro de todas as dicas. Exato, e me chama no direct, quem tiver Quem qualquer tiver dúvida. dúvida, pergunta, Exato, pode me para chamar você no estar direct, estarei à esclarecendo. disposição, tá? Ai, que legal. E assim, a gente fecha, né? Finalizamos aqui dizendo que é possível ser feliz com a dor? É possível sim, desde Com que você certeza. entenda justamente que tanto a felicidade quanto a dor são passageiras e que eu, com todo esse autoconhecimento, se eu não tenho, eu preciso desenvolver para entender que eu preciso fazer a minha parte. E aí, com o Exatamente. acompanhamento de um profissional Exato. adequado, eu vou entender o que é melhor para mim. É O o caminho quê? se torna mais fácil, né, Karina? É a caminhada, é a musculação, Exato. é uma natação, A é um ingestão pilates. de água, a alimentação, a Tem um rotina de milhão de sono. opções, não Com tem? certeza. Eu com vejo assim, certeza. para aquele que de fato ele não pode, olha, não, você realmente você não pode caminhar, você não pode. Mas lá com você não tem atividades, você não tem Com trabalhos certeza. que você vai para E se essa musculatura não adequam. atrofiar Que se adequam e se adaptam ao estilo de ao vida estilo de vida. do paciente. do Olha paciente. só,
eu sei que a gente já encerrou o nosso tempo, mas só um exemplozinho aqui. Eu já atendi um paciente caminhoneiro, que nós adaptamos, então, essa rotina de atividade física, de exercícios específicos para tratarmos o tipo de dor que ele sentia ali na estrada mesmo, dentro do caminhão, nas paradas que ele podia realizar. Então, Karina, ó, a mensagem é possível sim ser feliz, mesmo sentindo dor, e não a dor que não possa ser tratada. Ai, que lindo, gente. Muito obrigada. É uma honra, Karina. Olha, e é isso aí, pessoal. Mais ação e menos desculpa. Exato, não tem Karina. outro jeito, não tem jeito fácil, não. Sem dor, sem resultado, não é Sem mesmo? dor, sem resultado. Tem como ser feliz com a dor, mas você vai ter que tirar o seu pezinho do chão. Exatamente. Ó, um grande beijo e esse foi o Feliscast de hoje.